verdade, eu conheci por conta de um telefonema que ela deu para Marlene no momento em que eu estava com a Marlene, na sala da Marlene na Globo. Foi uma coisa incrível, porque eu não sabia quem era a Ana. Eu cheguei de São Paulo e nessa de chegar de São Paulo, como é que se diz? Eu fui pedir trabalho para Marlene, porque eu conhecia a Marlene muito antes de Xuxa, muito antes disso tudo. E quando eu cheguei de São Paulo, eu estava grávida do meu segundo filho e voltando para o Rio de Janeiro. Então eu fui atrás das pessoas que eu conhecia para pedir trabalho, né? Que sabiam da minha competência, que sabiam quem eu era. E eu estava sentada na sala da Marlene quando uma pessoa entrou e falou: olha, tem um telefonema para você, a Ana Penido. Eu nem prestei atenção em nada. A Marlene falou: agora eu não posso, e não atendeu. E aí a gente continuou ali, eu e a Marlene, na nossa conversa, que não tinha nada a ver com filme, com nada. Era outra história. Quando eu saí da Marlene, eu fui no dealer, porque eu também já conhecia o dealer, já tinha estado com o dealer por conta de outras coisas, de outros trabalhos. O dealer tinha uma agência de publicidade, eu já tinha feito coisas com o dealer nessa agência. E aí eu entrei no dealer, o dealer me atendeu, daquele jeito dele, porque eu não posso dizer que não, mas ele sempre me atendeu muito bem, sempre tinha sido muito carinhoso comigo. Ele me atendeu e falou: você... Oi, tudo bem? Isso aqui, a gente sentou, ele falou: e aí, tal, conta aí. Aí eu contei pra ele que eu estava voltando de São Paulo e eu virei pra ele e falei assim: inclusive estou ouvindo da Marlene Matos. Fui lá fazer exatamente a mesma coisa. Quando eu falei isso, foi uma palavra meio mágica. Ele virou e falou assim: Marlene Matos? Eu falei: eu estava com ela lá na Globo e tal. Ele falou: nossa, tem uma coisa aqui, eu tô com um roteiro que eu tô tentando entregar para ela, nós estamos tentando marcar. Eu falei: mas que roteiro? Ele falou: é um vídeo e é da Ana Penido, do David. Eu falei: nossa, eu tava na sala dela quando essa Ana Penido ligou, coincidência e tal. E aí ele falei: me dá o roteiro, eu posso tentar botar na mão dela, o que a gente pode combinar? E ele falou assim: olha, se esse roteiro ela aceitar fazer, você vai ser a produtora. Eu falei: uau, isso era um presente, né? E eu fiquei super feliz. Peguei o roteiro, saí da sala do dealer, liguei para essa foi exatamente a história que aconteceu. Podem contar todas as histórias do planeta, mas essa é a minha versão e foi realmente o que aconteceu. Eu saí da sala do dealer, liguei para Marlene Matos e disse para ela: Marlene, sabe aquela moça na Penido, né? Olha, um roteiro de um vídeo, de um filme, eu não sei te dizer direito, mas aí ela falou: o que você tem a ver com isso? Eu falei: olha, eu não tinha até ainda há pouco, mas agora eu tenho. E aí ela falou: então vem aqui, traz esse, vamos ver, quero ver isso. E aí eu levei o roteiro, era um dia até de gravação do programa. Eu levei o roteiro e a Marlene me pegou pela mão. Ela olhou assim, ela leu rapidamente na mesa dela. Eu me lembro perfeitamente que foi uma coisa muito rápida. Aí ela me pegou pela mão, me levou no camarim da Xuxa e falou assim: Xu, lembra daquela história, daquela diretora que está me ligando, aquela Ana Penido? Então, a Denise está envolvida nisso, vai se envolver nisso, vamos olhar. E aí, logo depois disso, elas leram. A Xuxa, inclusive, tinha assinado já o contrato com outro filme. E parece que tudo aconteceu, foi tudo muito rápido. A Marlene adorou a história e dali para frente começou a história toda. Aí eu promovi esse encontro, eles encontraram. Num primeiro encontro, eu acho até que eu fui, depois a coisa foi caminhando. E foi assim que eu conheci. A Ana mesmo, eu vinha conhecer um pouco depois. A princípio, eu conheci, eu fiz esse encontro acontecer entre o dealer e a Marlene. Tudo é lindo, alto astral, vivo sorrindo, alto astral, ilumine seu quintal. Eu acho que eu fui uma ferramenta, eu acho que sim. Eu não sei se foi o fundamental, mas eu acho que eu fui uma ferramenta. Fui eu a pessoa que possibilitei que pelo menos a Xuxa e a Marlene tivessem acesso ao roteiro, que era uma tentativa que já estava acontecendo há meses e o dealer não estava conseguindo. Eu estava na mesa da Marlene quando a Ana ligou e ela não a atendeu. Então eu acho que é um conjunto de fatores. Claro que se eu não estivesse
com acesso tão livre a Marlene e não estivesse colocado o roteiro na mão dela na velocidade que eu fiz, talvez tivesse acontecido do mesmo jeito, mas de uma outra forma, né? Demorado um pouco mais, porque a Marlene naquela época estava muito ocupada, eles estavam na Globo começando, então eu acho que, de certa forma, eu possibilitei que fosse mais rápido, né? E acho que sim, fundamental, não, mas eu fui uma ferramenta que possibilitei isso acontecer com uma velocidade maior e com mais credibilidade, porque a Marlene já me conhecia e ela acreditava em mim, eu era cria dela, né? Sou cria da Marlene, né? Morei com ela, então eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque foi com ela que eu aprendi a ser a pessoa que eu sou hoje, como profissional, como produtora, a minha integridade como produtora. Eu me lembro uma vez que ela falou para mim assim: a sua palavra tem que valer mais do que qualquer papel. Eu nunca vou esquecer disso. E eu sempre levei isso comigo no meu coração, na minha carreira, e isso vale até hoje para mim. Eu fui colocada para ser os olhos da Marlene, eu fiquei entre a direção e a produção, então eu fiquei muito próxima da Xuxa o tempo todo, eu cuidava da roupa dela, junto ao figurino, junto à dona Alda, as coisas no trailer que ela tinha como camarim, as externas, eu estava sempre com ela, a agenda dela, os horários de filmagem, os horários de descanso. Eu acompanhava, eu sentava do lado do David e da Ana no set, meio uma assistente de direção, assim, ficava ali do lado deles. Às vezes a Ana me perguntava alguma coisa. Eu achava aquilo incrível, uma consideração incrível que a Ana e o David tiveram comigo. Foi maravilhoso. E ali eu vivi muitas coisas, foi uma experiência única. Nosso lance é voar, voar, voar. O nosso lance é voar, voar, voar. A primeira cena que me vem na cabeça foi a perseguição, foi pelo túnel, que a gente teve que fechar o túnel, foi uma confusão, e que depois parava no Bob's e tinha uma guerra de comida. Eu não sei se a sequência era essa. Vão cantar bem alto, vão pular bem alto. Eu lembro que a gente, quando saía para fazer externa, por exemplo, a gente fez uma cena ali em Ipanema, hoje tem o Fazano ali e tinha um posto de gasolina, não sei se tem esse posto ainda, eu acho que não existe. Virou um prédio, né? Ali era um posto de gasolina que dava assim pro fundo da praia. E a gente botou o trailer dela. Quando as pessoas souberam que a gente ia fazer ali, que tinha aquela coisa de pintar o muro, né? Que tinha repórter, a Cláudia Puget fazendo a repórter com aquele cabelo. A Cláudia é uma atriz excelente, fez muito bem. Eu lembro que a gente foi um sufoco para tirar a Xuxa do trailer, para ela fazer a gravação, para pedir silêncio para as pessoas, para a gente poder filmar. Era muito difícil. Tudo que envolvia rua. Teve também uma outra filmagem em Laranjeiras, nos predinhos ali numa ruazinha que tem uns predinhos na Rua das Laranjeiras, quase no Cosme Velho. Aquilo foi uma confusão também pra gente fazer. Duda, que a Duda tá com o biscoito. Que tem um monte de predinho, assim, eu não sei se essa... Aquilo foi uma confusão pra gente parar tudo pra poder fazer aquela cena também. Então, tudo que envolvia cena externa era sempre muito complicado. Teve uma cena que a gente fez de madrugada no Bob's. Porque aquela cena da comida, do ketchup, que só não podia repetir muito, porque, né, era uma cena que sujava tudo. Então, tudo que envolvia cena externa era uma loucura. Toda cor tem em si uma luz, uma certa magia. Toda cor tem em si emoções em forma de poesia. A Xuxa já me conhecia, né? Quando a minha filha era pequenininha, a Gabi, a Xuxa chamava a Gabi de Gabi Índia. E a Gabi ia para o programa. Eu chegava na Manchete, quando a Xuxa era da Manchete, e depois foi para a Globo, acontecia isso. Eu chegava com a Gabriela no colo, ainda pequena, e ela entrava
no camarim e sumia. Quando eu chegava no camarim, estava a Gabriela cheia de pulseira, toda com carinha de Xuxa. A Xuxa deu um coelho de presente para a Gabriela no meio de um programa e botou o nome do coelho de Xuga, que era uma mistura de Xuxa com Gabriela. Então, assim, eu vivi coisas muito... Eu era muito próxima, então eu cuidava dela. Ela queria descansar, trocar de roupa, ficar um pouco mais leve, né? Eu lembro que uma vez, eu não sei o que aconteceu, foi uma curiosidade. Eu tinha uma camiseta longa, assim, grandona, dessas camisetas que são compridas, e eu lembro que a Xuxa não tinha levado, não tinha acontecido, eu não sei o que foi, eu tinha essa camiseta comigo. E a Xuxa estava muito cansada, tinha gravado, estava filmado, e eu falei, ó, ela estava querendo ficar mais leve, mais no trailer, mais intimamente. E aí eu emprestei para ela a camiseta, que a camiseta ficou para ela. E ela nunca mais voltou. Então a gente tinha uma coisa assim, muitas vezes eu estava no trailer com ela, eu ficava ali, eu cuidava, eu tinha carinho, era um carinho não só de uma profissional, mas de uma pessoa que queria o bem da outra e que queria que aquilo ali desse certo, né? E eu sou uma produtora assim, na minha vida como produção, eu sempre fui assim com os artistas que eu trabalhei, eu sempre fui um pouco além do profissional e de estar separado. E com a Xuxa não ia ser diferente. Eu lembro que eu cuidava da Xuxa, mas aí tinha a Henriqueta Brieba, que era a tartaruga, tinha o Caran, que era o Baixo Astral, tinha o Titica, o Vampiro, né? O Morcegão, tinha os Pássaros, que foi o Ernesto Piccolo e o Torinho, Eduardo Torinho, e tinha a X. Essas pessoas eu fui trazendo. Muitas das pessoas que trabalharam no filme fui eu que trouxe. A Kátia Moraes, que fez a Xixa, fui eu que trouxe. A Cláudia Puget, que fez a repórter, fui eu que trouxe. O Ernesto Piccolo e o Torinho, na época dos testes, fui eu também que aprovei junto com eles. Eu participei, participava de tudo, eu participava da edição, eu fiquei com a Ana muitas vezes na edição, ali na acho que era Rob Filme, se eu não me engano, ali em cima, em Botafogo. Eu muitas vezes fui para lá com a Ana, dormi lá no sofá, editando com a Ana e com, né? Cuidei muitas vezes da continuidade, das coisas da Xuxa na continuidade, que tinha continuista, eu não lembro o nome dela agora, mas muitas vezes eu anotava coisas e ajudava ela na continuidade. Enfim, a Henriqueta Brieba, muitas vezes ela tão velhinha, eu ia buscá-la na Urca, ela morava na Urca, eu ia buscá-la na casa dela, passava com o carro para pegá-la e a gente ia conversando. Então, assim, o Caran, eles tinham outro tipo de camarim, né? Então eu tinha que se cuidar, às vezes tinha umas águas de coco, pegava da Xuxa e levava para a Brieba, levava para o Caran. Então, assim, eu fiquei muito próxima de todos eles, né? Depois, inclusive, o Caran ficou meu amigo pessoal e, enfim, me deu um presente, um pingente de ouro, que ele disse que era o agradecimento dele por eu ter sido tão carinhosa com ele naquele momento do filme e tudo mais. O Xuxo, a Xixa, a gente esquecia que quem estava ali atrás da Xixa era a Kátia, e que era uma voz, a gente achava que a Xixa era real, que a gente tinha uma Xixa de verdade, todo mundo queria ter uma Xixa, né? Tudo que se vê não é o que parece. Se você não vê direito, o problema cresce e é preciso enfrentar. Tudo com alegria para restabelecer sua energia, para tudo sempre existe. Era de chorar, era de tão lindo que era. A gente esquecia que tinha uma pessoa ali atrás. Como as florzinhas. Eu acho que essa coisa lúdica que tinha no filme o tempo todo, sem ser efeito especial, que era tudo ali de verdade, tudo era manipulado de verdade, tudo era... Eu acho que isso fez a diferença no filme, muito, entendeu? Porque era tudo muito... A gente esquecia que era boneco, a gente esquecia que ela estava entrando na televisão e que era um efeito, sabe? Porque tudo tinha muita alma. Mesmo a gente sabendo que aquilo ali não era de verdade, a gente achava que era. Sabe? Parecia que era de verdade, tudo.
cena de estúdio onde a Xuxa tinha que, não sei se é voar ou tinha um vento muito forte, alguma coisa que a Xuxa tinha que a gente repetiu algumas vezes, assim. Mas, no geral, as cenas externas sempre eram as mais complicadas e que demoravam mais. As cenas, por exemplo, a cena de... teve uma cena que também foi eu achei bem complicada, que a Xuxa não estava, que foi com o Caram, que foi na caverna, no lugar do Baixo Astral, que foi a cena da comida, que ele joga macarrão, joga comida, e o Titica come aquele macarrão. Eu acho que aquela cena a gente teve que repetir, e aí a gente tinha que catar o macarrão que tinha sido jogado, aquilo era um nojo. E a gente teve que repetir algumas vezes aquela cena. Eu lembro porque a gente tinha que catar o macarrão do chão e botar de novo né? E aí diminuindo a quantidade do macarrão. Era muito bem feita e dava um pouco de receio, a gente tinha um pouco, eu me lembro que eu tinha um pouco de nojo quando a gente ia gravar lá, filmar lá, porque era muito suja, era muito cheia de elementos assim, e tinha essa coisa das roupas, que tinha barata, entendeu? Que saía barata da roupa. Os elementos não tinha ficção, assim, era ficção, mas não tinha... Era tudo muito real, o cristal era de verdade, entendeu? O cenário era construído, não era um efeito especial, a barata saía de verdade da roupa. Em tudo a gente tinha que ter muito cuidado, porque a gente trazia coisas que pertenciam às pessoas. Tinha uma coisa muito legal que eu acho que naquela época ainda não existia e que eu acho que o Diller fez com a maior maestria, e a gente não pode negar, é que era a história do merchandising, né? Para pagar, o Diller conseguiu, com uma maestria muito grande, inserir no filme, e ele usou muito bem isso na casa do Baixo Astral, produtos, quando abria a geladeira tinha lá Coca-Cola, tinha lá não sei o quê. Isso era muito legal, porque naquela época isso não era uma coisa que se fazia muito. Entendeu? No Brasil, pelo menos. E o Diller fez aquilo com uma maestria incrível. Depois daquilo, inclusive, começou a aparecer os merchans, né? Eu trabalhei 8 anos para a Editora Globo, para a revista Quem, nos projetos de inverno, verão, carnaval. E a gente, eu aprendi muito, eu tinha isso, uma referência disso, para fazer o meu trabalho de merchan, de conteúdo que eu fui fazer na revista. Eu aprimorei, mas assim, eu me lembrava muito de como o Diller colocava, como eles colocavam isso em cena, né? Porque foi colocado o Bob's, todas as marcas foram colocadas em cena de uma forma muito inteligente. Eu chorei muito. Era como se tivesse parido um terceiro filho, sabe assim? Por tudo que eu vivi antes do filme estrear. Eu vivi até um assalto com o Diller, antes de eu ter meu filho. O Diller, uma vez, a gente saindo da Diller, eu estava com 8 meses de gravidez, o Diller foi me levar generosamente em casa, porque ele era carinhoso comigo. E quando a gente chegou na porta da minha casa, cercaram o carro dele, botaram um revólver na minha barriga, ali em Laranjeiras. Foi uma cena muito... Quase que eu tive um filho de 8 meses. Quase que o Gabriel nasceu de 8 meses. Então, quando a gente viu o filme a primeira vez, acho que foi emoção para todo mundo ficou muito emocionado. E foi assim... Eu acho que eu senti uma coisa como se eu estivesse parindo um terceiro filho. Foi emoção a emoção. E depois eu lembro que eu vi várias vezes, porque eu queria ver sempre, né? E eu me lembro assim, porque eu fiz coisas, eu não tinha noção do que eu signifiquei para aquele filme acontecer, entende? Quando você não tem a noção, eu não tinha noção de quem eu representei. Hoje eu tenho.
Mas naquela época eu não tinha noção. Eu não tinha noção da voz que eu fiz do livro, da risada da Florzinha, ou dos momentos das noites na edição, ou a própria noção de ter colocado o roteiro na mão da Marlene e ter sido essa ferramenta. Eu não tinha essa noção. Eu acho que a gente está num momento nessa vida, esse momento agora está tudo muito raso. Eu acho que nós temos a obrigação, nós adultos, pessoas, nós seres humanos, essa raça, nós temos a obrigação de buscarmos atitudes que a Xuxa já falava naquele filme. Buscar atitudes alto astral mesmo, vibracional, porque tudo isso que está acontecendo, todas essa violência desmedida, esse é o baixo astral de verdade que a gente está vivendo. Lá atrás, a Ana Penido, o David com esse roteiro maravilhoso, a Xuxa com aquela energia dela, já falava disso, já falava dessa dualidade do baixo astral e do alto astral. A gente hoje é muito mais fácil vibrar na energia do baixo astral. Olha aí o que está acontecendo, olha essa onda de violência que a gente está vivendo, né? Isso é o verdadeiro baixo astral, que foi lá naquele momento do filme, já foi era como se fosse uma previsão, né? Vamos brigar. Eu acredito muito na vibração, porque a vibração positiva emanada para o universo, se todo mundo entrar na corrente da vibração positiva, se cada ser humano vibrar no positivo, no alto astral, vai emanar o alto astral. Olha, o filme é um divisor de águas, eu acho, assim, né? Na carreira da Xuxa, na carreira do Diller. Eu acho que era o primeiro filme da Xuxa, primeiro filme do Diller, primeiro filme único meu. Eu realmente, primeiro filme da Kátia, né, da Cláudia Puget, para todo mundo ali, pro Ernesto, Piccolo, pro Torinho, que já não está mais aqui, já está brilhando lá no céu. Eu acho que o filme foi um divisor de águas para todo mundo, na carreira de todo mundo. E a gente não tem noção, né, do quanto isso vai para a vida. Eu realmente não tinha noção mesmo de que 30 anos depois ele ainda ia ser tão atual, porque eu acho o filme atual. Hoje, se você colocar o filme para um adolescente, para um menino, para uma menina assistir, a minha neta de 4 anos, se eu coloco o filme ali, ela vai do jeito que é, né? Ele é um filme atual e é um filme que fala de um tema que é isso mesmo que a gente está vivendo, né? A não violência, é o não para violência, é o não para mentira, é o não para maldade, né? Então é um filme que tem um tema muito atual. Eu não tinha mesmo noção não, mas fico feliz da gente estar participando desse momento aí da comemoração de 30 anos desse filme. Está me fazendo reviver muitas coisas lindas. Estou muito agradecida. Somos um só, irmão e irmã, cara metade, tudo é amizade. Parte da água, parte do ar. Vamos nadar e vamos todos brincar. Sonhos, fantasia.